Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar dando início hoje, mais uma escola dominical, E que o Senhor esteja nos dando sabedoria, e entendimento, e que a sua palavra encontre lugar no nosso coração. Amém? Amém. Vamos estar orando então para a gente dar início à nossa escola? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, meu Pai, por estarmos aqui reunidos na tua presença, Senhor. Sim, meu Deus. Por termos esse privilégio, Senhor. Amém. Que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo nesse estudo, meu Pai, nos dando entendimento, sabedoria, meu Pai, para que possamos ser servos úteis na Tua obra, Senhor Deus. Sim, Deus. Usa-nos, meu Pai, conforme a Tua vontade, meu Pai. Sim. E que aqui seja falado, meu Pai, conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade, meu Pai. Porque nós somos aqui instrumentos do Senhor, meu Pai. Amém. Abençoe a vida do Túlio, a vida do Ogura, a minha vida, meu Pai, de todos os que estão nos assistindo, meu Pai, porque sabemos que sem o Senhor não somos nada. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos estar agora louvando ao Senhor? Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesta manhã a gente possa declarar o quanto que Deus é grande e poderoso, A gente sabe que a grandeza do Senhor não pode ser medida. Não tem palavras que possam expressar a grandeza do seu amor, do seu perdão, da sua glória. Há um texto em Jeremias, no capítulo 10, versículo 6, que diz: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Vamos declarar isso então em louvor, Não há Deus maior, não há Deus melhor como o nosso Senhor. Aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Senhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. declara Senhor. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Tudo para o seu louvor. Oh Deus, nós te louvamos, Pai, nesta manhã e declaramos, Pai, a grandeza, a majestade, a glória do Senhor. Aleluia. Para o seu louvor, Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. glória a Deus. Nós possamos sempre glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e um bom estudo da palavra do Senhor nesta manhã. Amém, irmãos? Graças e paz do Senhor. Hoje a nossa escola bíblica vai estar falando sobre uma igreja que concilia, Que hoje a coisa mais difícil é conciliar as ideias, E na igreja não é diferente. E essa conciliação ela é tão importante quanto na igreja, na vida religiosa, quanto
socialmente, na sociedade e também e muito mais o quê? Dentro de casa, né? Na família. E hoje nós vamos falar um pouco de uma igreja de concílio, né? E nós vamos ter como texto base Atos 15, de 1 a 29, né? Que a igreja primitiva, né, no início, passou por uma situação e tiveram que reunir e o quê? E se conciliar, né? Chegar num acordo, num consenso, né? De acordo com a vontade do Senhor e o que os ensinamentos do Senhor nos fazem, né? Então, lá em Atos 15, de 1 a 29, diz o seguinte: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidastes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que estes dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessavam as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que o Senhor fazia com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observe a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, e contaram quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão, como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome, confere com isso as palavras do profeta, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando as suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Diz o Senhor, que fez essas coisas conhecidas destes séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade destes tempos antigos os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido dentre eles, enviados juntamente com Paulo e Barnabé, Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabas, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações, visto sabemos que alguns que saíram entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transformando a vossa alma. Pereceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros
com o nosso amado Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, aos quais pessoalmente vos dirão também essas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós nos impor maior encargo além das coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais focados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem e vos guardardes a saúde. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então hoje nós vimos que a igreja está precisando o quê? De chegar num acerto ali, né? Jerusalém exigia a circuncisão dos gentios e do outro lado a Antioquia alegava ser algo superado por Cristo Jesus, né? Então a igreja, no início, né, hoje nós sabemos que a nossa salvação independe de circuncisão. Ela é só através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas naquela época o povo estava o quê? Vivia pela lei. E era uma novidade para eles. E quem tinha o conhecimento eram os discípulos, os presbíteros, né? Então o que aconteceu? Se tem uma situação dessa, vamos fazer um concílio e vamos chegar num acordo, né? Conciliar tem a ver com conseguir acordo entre pessoas, algo cada vez mais difícil nos cenários políticos, religiosos, né? A dificuldade da conciliação de ideias e posições demonstra a fragilidade da humanidade em se abrir para o diálogo e se dispor a encontrar pontos em comum, onde haja harmonia para conviver e trabalhar. Por isso, a conciliação torna-se fundamental e a humanidade não pode abrir mão desse precioso exercício. Desde a fundação da igreja primitiva, a necessidade de conciliação foi se fazendo presente e a disposição em conciliar foi fundamental para o anúncio do Evangelho e a expansão do reino. Portanto, a conciliação deve ser uma dinâmica presente na igreja e uma marca dos testemunhos do povo de Deus, né? Vejamos o que Atos nos ensina, nós vamos ver o que Atos nos ensina hoje. E a gente vê que mesmo no nosso meio evangélico, a gente vive muitas divergências, né? E nós não sentamos para quê? Para conversar e colocar as coisas em ordem. Nós não fazemos parte do corpo só, então nós temos o quê? Que andar junto, né? E às vezes esse diálogo a gente não tem, a gente se perde, né? E isso serve para qualquer área da nossa vida, né? Atos 15 é um episódio central na vida da igreja primitiva. O texto relata uma reunião entre os primeiros líderes cristãos, que tinha o objetivo de discutir uma questão que havia surgido e que tinha implicações na compreensão acerca do tema da salvação. Olha que tema importante, né? Então tinha que ter o quê? Tinha que chegar num acordo rápido, né? Pensa bem se chegaria um defender a sua ideia, se não abrisse mão de nada, né? É igual nós mesmos hoje. Às vezes tem igreja com denominações, são denominações diferentes, mas dissemos que fazemos parte do mesmo corpo, mas nunca chegamos num acordo, né? E às vezes nós mesmos, dentro da própria igreja, né, não chegamos num acordo, né? A gente não faz um concílio, para quê? Para chegar num acordo e acertar as coisas, né? A polêmica discutida ao longo do capítulo 15 de Atos surgiu bem longe de Jerusalém, em Antioquia. Essa cidade se tornara um importante centro estratégico e missionário para a igreja primitiva. Da comunidade instalada nessa cidade, saiu a primeira iniciativa missionária para fora das fronteiras judaicas. E aqui reside o problema. Os primeiros cristãos e cristãs se viam como judeus que estavam vivendo uma renovação de sua fé. Não se intitularam como cristãos e permaneceram fiéis às suas tradições, costumes e leis, porém sob a luz do Espírito Santo. Atos 3 narra a experiência de Pedro e João, que embora cheios do Espírito, vão ao templo para a oração, na hora nona, né? 3 horas da tarde. Como de costume, aos poucos,
aos poucos, mas não sem conflitos, o movimento de Jesus foi se consolidando e se separando do judaísmo até que se tornasse autônomo, né? Então a gente vê que ele estava saindo de uma lei que vinha o quê? A vida toda, né? Nasceu, o avô nasceu, o pai nasceu, o neto, o filho, uma tradição de longos anos. E Jesus veio o quê? Veio cumprir o que a lei dizia, né? O que foi já profetizado pelos profetas anteriores. Então, o quê? Hoje a nossa salvação a gente sabe que é do Senhor Jesus Cristo. Amém. E mesmo nós sabemos disso, às vezes não há entendimento. Você imagina naquela época, né? Que predominava era a lei, né? Então a gente vê que houve necessidade de uma reunião, né? E isso nós vamos ver agora, continuar com tudo, essa importância, né? E a gente tem que levar isso para a nossa religião e para a nossa casa, né? Porque se em casa também, se não tiver um acordo, né? Um concílio, um espaço democrático de ordem, né? A gente não vai chegar certo. E hoje uma das principais coisas que atrapalha esse acordo é o quê? É abuso de autoridade, né? É dificuldades em lidar com opiniões alheias, né? A gente agarra na opinião da gente que não aceita. A opinião é minha, é correta, eu não aceito a opinião nem do Túlio nem do Ogura. Tem que prevalecer a minha. Então, se a gente não tiver maturidade, pedir o Espírito Santo de Deus para nos dar a sabedoria, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Amém? Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Dando continuidade ao assunto, né? Que é uma igreja que concilia. O Fernando terminou a parte dele falando sobre conciliação, que a gente deve ter essa sistemática, né? Precisa ter na igreja, na família, em qualquer parte da sociedade, precisa ter essa conciliação, né? Porque senão fica cada um puxando para a sua opinião. E a igreja, como ela cuida de coisas espirituais, a gente vê por esse episódio que quando eles subiram de Antioquia para Jerusalém para ter esse concílio, a igreja orava, os irmãos oravam, né? Então, para qualquer decisão que a gente for tomar na igreja, né? Na igreja metodista existe a clã, né? Então a gente precisa orar e mesmo tendo a hierarquia ali, que no caso é o pastor, né? O pastor também precisa ouvir ambas as partes, né? Então a gente precisa ter maturidade espiritual e maturidade humana, né? Psicológica, para a gente participar de algo quando dá algum problema, né? Às vezes por que dá confusão nas famílias, nas igrejas, né? No corpo de Cristo dá confusão por quê? Porque ninguém sabe ouvir ninguém. Primeiro não sabe ouvir, depois não quer abrir mão da sua opinião, né? E nem sempre, aliás, na maioria das vezes a gente não está certo, né? Às vezes até acha, mas não está. Então vamos dar continuidade ao assunto, lá de Atos 15. Um dos grandes responsáveis por essa consolidação, né, de ter resolvido ali, foi Saulo de Tarso, Paulo. Este se tornou um grande instrumento nas mãos do Senhor. Ele aparece em Atos 8:1, no contexto da morte de Estevão. Ele estava ali consentindo a morte de Estevão, né? Depois em Atos 9, enquanto caminhava em direção à cidade de Damasco para perseguir pessoas que confessavam Jesus, foi encontrado pelo mestre. Então o perseguidor se torna perseguido por causa do nome de Jesus. E essa é a grande mudança na vida de Paulo, né? De perseguidor ele passou a ser perseguido, passou a sofrer pelo nome do Senhor, né? Depois de alguns anos, diante das constantes perseguições nas proximidades de Jerusalém, diversas pessoas foram dispersas pelas regiões fronteiriças de Israel. Isso também foi um arranjo do Espírito Santo, né? Para poder, porque senão o pessoal todo, a igreja primitiva ia ficar só em Jerusalém, não ia cumprir o ID. Aí o Senhor permitiu essa perseguição, por quê? Porque aí diz a palavra que saíram muitas pessoas ficando só os apóstolos em Jerusalém, né? Então isso também o Senhor permitiu. Muitas delas encontraram abrigo na Síria, especialmente na cidade de Antioquia, está em Atos 11:19. Lá, com grande fé e alegria, anunciavam Jesus a todas as pessoas. Em virtude disso, muitos creram na pregação e se converteram ao Senhor.
Nascia assim a igreja em Antioquia. Ali os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, que está em Atos 11, 26. Diante dessa situação, a igreja de Jerusalém enviou um discípulo para cuidar dessa nova comunidade, que foi Barnabé. Com o crescimento da comunidade, ele foi até a cidade de Tarso buscar Paulo para ser seu ajudador, numa parceria missionária. Esse é outro ponto também, queria abrir um parênteses. Na igreja a gente precisa ter parceria, não dá para a gente fazer as coisas sozinhos. Você vê que o Senhor Barnabé era um homem de Deus, né? Um homem fiel a Deus, de bons costumes, bom proceder. O Espírito Santo levantou ele para fazer a obra, mas ele foi buscar o parceiro, orientou ele a buscar o parceiro. Então, por que às vezes a gente, quando vai fazer algo na igreja, a gente precisa chamar um irmão para ir junto? Nem que seja de testemunho, né? Porque 2 irmãos pensando, 2 pessoas, 2 irmãs pensando, é muito melhor. Se tiver alguma dúvida, algum problema, podem orar juntos. Então, esse é outro ponto, a gente precisa ter parceria. Até anima, né? Até anima. Um anima o outro, né? Antioquia, em pouco tempo, em 1 ano, se torna uma igreja forte, saudável e por isso missionária. Então, quer dizer, Antioquia já passou a enviar. Isso é uma coisa que é inerente a uma igreja saudável e forte. Quando a igreja está saudável e forte, baseada nos princípios da palavra, o que acontece? Missionários saem dela para poder fazer a obra em outro lugar, pregar o evangelho em outro lugar, né? Então nós precisamos lutar para quê? Para ter uma igreja forte e saudável na palavra, que aí o Espírito vai levantar missionários no nosso meio para fazer a obra de Deus em outros lugares. Agora, se a igreja, ao contrário, é fraca e não está saudável, como que ela vai poder sair alguém, o Espírito Santo vai tirar alguém, como fez com Barnabé, né, para poder pregar o evangelho? Não tem jeito, né? Debaixo do mover do Espírito, enviaram Barnabé e Paulo ao mundo greco-romano para anunciarem as boas novas. Esta primeira empreitada missionária seria um marco na vida da igreja. Antioquia era uma cidade da Síria, território do norte de Israel, que fazia fronteira com a região da Ásia Menor, que é a atual Turquia, e funcionava como uma espécie de ponte entre o mundo judaico e o mundo gentílico, estrangeiro. Por isso a comunidade formada ali pela pregação do Evangelho tinha grande número de pessoas gregas, estrangeiras e também judeus de fala grega, considerados impuros pela tradição, o que permitiu à igreja de Antioquia romper com os limites do judaísmo. Porque o judaísmo, na verdade, era uma religião. E a religiosidade deles atrapalhava o mover da igreja, né? Tanto é que Paulo matava, perseguia os que invocavam o nome do Senhor, amando de quem? Do judaísmo conservador, que eram os fariseus, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com a religião, porque a religião, ela atrapalha a obra de Deus. Nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela é diferente de uma pessoa religiosa. A pessoa religiosa, ela quer cumprir só as tradições, só tem uma vida com Deus na presença das pessoas, quando está fazendo algo, mas ela não tem um viver com o Espírito Santo, que isso alcança outras pessoas, né? Então nós precisamos livrar disso. Muitas dessas pessoas agora convertidas não tinham as tradições do judaísmo, o que era aos olhos de judeus convertidos um grande problema. Isso é outra coisa. O que os judeus convertidos queriam fazer? Queria pegar os gentios e padronizar no procedimento deles. Circuncidar todos eles. Circuncidar todos eles. Sendo que Jesus já tinha anulado a circuncisão. Circuncisão era na lei, era no Antigo Testamento, né? Com a morte do Senhor na cruz, foi anulado, não precisava mais. Mas os judeus queriam falar, não, vamos pôr eles igual a gente, não vamos abrir mão. Isso é a pessoa que converte, continua com tradições religiosas, e quando ela prega o evangelho para alguém, que alguém se converte, ela quer trazer ela para aquele costume, né? Mas isso não dá certo, isso dá problema. E acaba você agindo, eu vou ser cristão, mas eu vou continuar circuncisando, porque se der errado aqui, eu tenho lá. Não tem jeito, não. Por isso alguns desses judeus foram até Antioquia e começaram a pregar a circuncisão como elemento essencial para a salvação. Essa atitude trouxe grande polêmica na comunidade e Paulo e Barnabé resistiram firmemente a essa pregação. Esse é outro ponto. Tudo que é religioso, a gente precisa resistir firme. O nosso negócio é Cristo, é o Espírito Santo de Deus.
O que for fora disso daí, for coisa religiosa, coisa de antigas costumes, né, de nossos pais, antepassados, a gente precisa bater contra. Não podemos abrir mão, porque senão o que acontece com a igreja? Ela enche dessas coisas, aí não se torna uma igreja forte e saudável, né? Pelo contrário, fraca e doente, né? Em virtude da polêmica, os 2 e mais alguns da comunidade foram a Jerusalém para discutir essa questão com os apóstolos e presbíteros. Está lá em Atos 15:2, que o Fernando leu. Lá, frente a grande debate, examinaram a questão e chegaram a um parecer que contemplava as preocupações das duas partes. Por causa da missão de Cristo, cristãos judeus não deveriam exigir que cristãos gentios fossem circuncidados. Por causa da missão de Cristo, cristãos gentios iriam respeitar a precaução dos cristãos judeus em relação a alguns temas. Diante do resultado, a igreja de Antioquia se alegrou. Tal decisão conciliar foi decisiva para o crescimento e expansão do evangelho pelo mundo afora. Então, toda vez que você concilia algo que está algum problema, a tendência depois que resolve aquilo é o quê? A igreja crescer. Não dá para ter um problema na igreja e você guardar debaixo do tapete, você não resolver, ou resolver por partes, porque isso causa dano na igreja, né? Então nós vimos, né? Divisão também. Causa divisão, porque aí aqueles que são a favor da circuncisão queriam bater o pé, os que não são, aí dá atrito. Por isso que precisa da consideração. Time de pau. Então essa reunião pode ser considerada a primeira assembleia concílio da igreja primitiva. Então que esse exemplo lá de Atos 15 sirva de exemplo para a gente nos ministérios, né? Nas células, né? Nas reuniões da igreja, que a gente possa sempre, que atrito, vai ter atrito. Não adianta a gente querer ter uma igreja, uma família sem atrito. Atrito sempre vai ter. Se tem atrito, é preciso conciliar. Agora, geralmente, quem pega a frente aqui, a gente vê que os líderes da igreja, Barnabé e Paulo da igreja de Antioquia e Tiago da igreja em Jerusalém, né? Então, os líderes precisam ter o quê? Maturidade para poder fazer uma conciliação quando há atrito. Porque quanto mais, se tem um atrito, seja na família, na igreja, quanto mais você demorar a resolver esse atrito, mais marcas profundas isso pode causar. Então, atrito é feito para ser resolvido. Atritos surgem, é normal, mas ele não pode ter andamento. Ele surgiu, é preciso resolver aquele atrito, né? Em nome de Jesus, o Senhor, o Espírito Santo nos ensina cada vez mais, né? Essa palavra é muito boa sobre conciliamento, né? Amém. Então, vamos continuar aqui, né, nesse tema. Nessa parte agora nós vimos, né, sobre Atos capítulo 15, né, foi o primeiro debate, né, que surgiu, né, e vimos lá como eles resolveram aquilo, né. Agora o importante agora é trazer, não adianta a gente só saber o que aconteceu em Atos 15 e ficar na história, né, mas principalmente trazer isso para nossas vidas, né, que esse é o objetivo. Hoje, né, na igreja onde nós estamos, né, na nossa convivência, como nós temos agido e reagido diante de problemas, né? Porque toda igreja tem problemas, né? Tem até pessoal que fala assim que se você encontrar uma igreja perfeita, que não tem problema, por favor não entre nela, porque você vai estragar a igreja. Então nós todos somos assim, seres humanos, né? O ser humano ele é dotado de inteligência, né? É dotado de, nós vimos, né? Sabedoria, tudo isso aí. Então quer dizer o quê? Deus nos fez, né? Não fez igual ao outro. Não existe dois Ogura, dois Túlio, dois Fernando. Nós somos indivíduos, individuais. Mas nós vivemos numa coletividade. Nós não somos pessoas feitas para viver isolado. Então, e quando nós chegamos para conviver, vão surgir, né, algumas ideias que nós não compreendemos e por não compreender nós não aceitamos. Outras vezes, né, nós sabemos algo e a outra pessoa, né, por desconhecer também não concorda. E aí como resolver isso? Essa questão da circuncisão foi a primeira coisa que surgiu, né, vamos assim, entre aspas, grave na formação da igreja. Porque até então, nós vimos, né, que veio do judaísmo, né, e aquelas pessoas, né, estavam
já viviam naquele ritmo a vida inteira, já foram criados nesse costume, vamos dizer assim, né? Tanto é que Pedro e João, né, nós vimos aqui num trecho que, mesmo depois de Jesus, né, ter sido crucificado, que, né, deu aquele avivamento, né, eles estavam indo na hora nona, né, 3 horas da tarde, para a igreja para orar. Isso é o que? Era algo que já estava inato neles, que já vinha daquele costume do judaísmo, de ir ao templo para orar. Estão entendendo? Então aquilo tinha que ser aos poucos, né, quebrado. Não assim que isso é ruim para a igreja orar, não. Mas aquilo era feito de uma maneira no início, como imposição, né, do sumo sacerdote, do fariseu, do saduceu, que dominavam o povo. E Jesus veio para quê? Para libertar. Então, e hoje muitas vezes nós vivemos aprisionados, né? Vamos dizer assim, entre atritos, entre coisas que não agradam a Deus, porque nós não usamos essa atitude, né? Então vamos lá. O modelo conciliar no qual as decisões são tomadas pelos membros funciona ainda hoje em diversas igrejas, ou denominações, né? Vamos dizer assim. Então isso é importante, porque quando acontece algo, né, na vida da igreja, por exemplo, as pessoas que estão mais maduras na fé ou na liderança, por isso que a liderança tem que ser madura. Não adianta você colocar a pessoa, né, recém-convertida nessa, né, numa liderança. Por quê? A liderança tem que ter aquela atitude, como o Paulo, né, teve com Barnabé, que surgiu aquilo, eles estavam em Antioquia pregando a palavra de Deus no meio dos gentios. De repente veio o pessoal, vamos dizer assim, mais antigo na fé, né, que começou a exigir a circuncisão. Eles não bateram boca com ele, tipo, na frente dos, vamos dizer assim, dos recém-convertidos. Não levaram, não saíram, embora talvez desse até vontade, né? Mas eles tiveram a sabedoria de quê? De não falar naquele momento, na frente, para não matar as pessoas que estavam convertidas, e levar essa questão, com pessoas civilizadas para Jerusalém. Imagina se eles tivessem feito aquela, né? Não, sai daqui, expulsado, igual fizeram com Jesus, com Paulo, né? A base de pedrada, aquele pessoal ia continuar na mesma, né? Então é importante a gente, né, quando tem questão, principalmente na vida da igreja, né, na presença, né, da igreja, quando você vê algo, por mais que você tenha razão, muitas vezes você, por falar a coisa certa, no lugar errado, na hora errada, você põe por água abaixo, mesmo, né, você falando, não, mas eu estava certo, mas o resultado não agrada a Deus. Tem que ter essa sabedoria para isso. E isso tem que ser levado no dia a dia nosso, não só na igreja, mas em todas as situações onde você passa. Amém? Então, a nossa igreja, a Igreja Metodista, é uma delas, né? Que nós temos os concílios, né? De conciliar. Né? Neste caso, é preciso ter a mesma sabedoria que percebemos nesse episódio relatado em Atos. Uma igreja ela se reúne periodicamente para dialogar sobre sua vida e missão. Então, aquilo é importante que todos, né, da liderança, que participam daquele concílio, tenham vamos dizer assim, as informações, o que um tem de informação, o outro também tem. Né? Para não ter atropelo nem desentendimento. Né? E cada um respeitando o seu lugar. Né? Diversas questões doutrinárias, missionárias e estratégicas surgem constantemente, o que exige esse exercício desafiador. Por que desafiador? Como eu disse, às vezes a sua opinião, ela vai, né, não é a opinião de todos. E no concílio a maioria que vota decide. E você tem que ter vamos dizer assim, a maturidade de aceitar uma decisão em que você foi voto vencido, por exemplo.
Muitas vezes a gente vê, né, a pessoa quando eu volto no ensino, fala assim, tá ok. Mas aí depois sai dali e vira, começa né, fermentar ali, fermenta aqui, fermenta lá, e aí? Adiantou alguma coisa aí? Não adiantou. Né? Seria muito mais você mostrar uma maturidade se você chegasse, por exemplo, para uma pessoa que você dá vontade de falar, não, mas eu estava certo, eu falo assim, não, realmente eu tinha essa opinião, mas né, vamos respeitar, porque nós somos dirigidos por um cabeça que é Cristo Jesus. Olha só, é muito mais né, do que fazer outra coisa, né? Por isso, a partir da experiência registrada em Atos, destacamos algumas lições importantes para a vivência de uma igreja que concilia. Quando fala assim, igreja, somos nós, tá? Você é igreja, eu sou igreja, né? Somos morada do Espírito Santo, e nós estamos levando aqui o nome de Jesus para o mundo, né? Primeiro item, discutir nos espaços adequados, que é o lugar certo, né? Diante da controvérsia, a liderança local foi aonde? Para Jerusalém procurar os apóstolos e presbíteros. Que nós vimos no versículo 2 a 5 de capítulo 15 de Atos. Pois era o espaço e o grupo que podia resolver. Não adianta você levar algo para um lugar onde ninguém vai resolver nada. Você só fermenta só. Né? Corremos um grande risco de não conciliarmos questões difíceis quando não temos a sabedoria de fazer isso em lugares adequados. Então, às vezes é o que eu falei, você está certo, mas você perde a razão a partir do momento que você faz da maneira errada. Né? Discutimos fora de hora e fora de lugar, com pessoas que não são revestidas da autoridade para resolver uma polêmica. Isso gera ainda mais polêmica. Né? Ainda que seja inegável que a igreja, como instituição, tenha seus limites e fragilidades, precisamos recorrer aos espaços adequados para as discussões, conversas paralelas pelos corredores da igreja, divulgações de notícias falsas, né, ou informações pessoalmente ou em redes sociais, não produzirão a conciliação almejada. Isso a gente vê, né? Não é só na igreja, você vê hoje, né? Pleno século XXI, você vê na mídia aí, tantas coisas, se você não soubesse filtrar, você acaba, né, passando para frente um fake news, vamos dizer assim, né? Por outro lado, a falta de abertura para o diálogo faz com que as pessoas acabem gritando, né, em espaços inadequados. É preciso ter cuidado. É o lado oposto. Às vezes, muitas vezes, já pensou se Paulo tivesse ido para Jerusalém e Jerusalém falasse assim, não, quero nem saber você, não vou receber você não. Né? Você matava, perseguia a gente, você quer falar, vai catar coquinho. Olha quanto tempo que eu tenho. Eu participei junto com Jesus, você nem conheceu ele. Imagina se fechasse a porta assim, fora de lá, o que ia acontecer? Confusão, acabava a igreja. Acabava a igreja. Antioquia, que foi, né, Jerusalém foi a primeira, mas Antioquia foi a maior igreja, né, naquela época. Despontou, né? Que despontou, missionária. Né, e aconteceu o quê? Esse discutir no espaço adequado, a gente vê que quando não tem, por exemplo, na Metodista, né, vamos falar da nossa igreja, tem os ministérios. Então, por que tem os ministérios? Para cada assunto relacionado a cada ministério ser resolvido no ministério. Né? E a autoridade maior, que é o pastor, é só o que não der para resolver entre os ministérios que leva o conhecimento dele. Né? Então, os líderes de ministério precisam ter sabedoria, igual fala aqui, né? Maturidade para quê? Para poder se abrir para receber crítica, né? Receber perguntas, né? Porque surge um problema na igreja. Vamos falar do Ministério da Palavra, né? Ministério de Educação Cristã. A escola bíblica está assim assado, não estão gostando do assunto. Se o Gura, que é o líder, ou eu, Fernando, que auxilia ele, não tivermos maturidade para abrir espaço para as pessoas falarem, né? O que acontece? Aí vai ficar falando pelos corredores, pelos grupos de WhatsApp, aí isso acaba minando o ministério cristão, de educação cristã. Então é preciso ter maturidade do líder para receber crítica, avaliar e, se precisar, mudar. Né? Porque o processo a igreja, ela é uma célula, ela é um organismo vivo. Então ela se adequa, ela passa por transformações. Então o líder precisa saber, tem tanto tempo que faz assim, mas talvez agora está ruim, né? Tem que mudar a forma de fazer.
Então é preciso estar aberto para diálogo. Por isso que, né, o tudo na primeira parte ele falou, é importante a vida de oração. Por quê? Se depender só da nossa inteligência, a gente faz tudo errado. Né? Então o Espírito Santo naquela época, nesse exemplo de Atos 15, o Espírito Santo conduziu. Sim. Né? E por outro lado, o Espírito Santo foi lá em Jerusalém antes também e já preparou. Se eles não tivessem oração, nem recebia. Né? Se Paulo e Barnabé não fossem de oração, eles iam agir, né, de modo inadequado, no horário, né, no local inadequado. Sim. E essa questão, em vez de ser, né, para a honra e glória de Deus, um exemplo de conciliação que nós estamos dando agora, ia ser um exemplo de anarquia, né? Um exemplo de ditatorial, alguma coisa assim. Por isso que, né, toda reunião na igreja para resolver problemas ou reunião para fazer algo, algum evento, precisa começar com uma oração. Para quê? Para o Espírito Santo conduzir no coração dos irmãos. Amém? Amém. Então, a segundo item aqui, ter disposição para o diálogo. Né? Ter disposição para diálogo, dialogar, não é debater, não é brigar, dialogar. Né? Você falar e você ouvir. Dialogar é cada vez mais raro. Diálogo é mais do que fala de duas pessoas. Pressupõe uma escuta sincera, uma acolhida daquilo que se recebe. Às vezes, quando falam conosco, não prestamos atenção. Apenas estamos esperando a pessoa se calar para podermos falar a verdade. Né? E muitas vezes a gente coloca essa parte agora também para oração com Deus. Muitas vezes quando nós falamos com Deus, né, que nós já exemplificamos nas aulas passadas, você vai orar a Deus, você fala, e quando Deus vai falar para você, você amém, vira as costas e vai embora. Né? E acha que orou. Né? Então a oração é um diálogo. Né? Na narrativa, vemos que Paulo e Barnabé relataram tudo que Deus fizera com eles, no versículo do 11, capítulo 11, versículo 4. Logo em seguida, Pedro testemunhou favoravelmente a Paulo, relatando sua experiência na casa de Cornélio, né, que era um gentil, capítulo 11, 6 a 11. A partir dos depoimentos, Tiago pode fazer um juízo, né, ele pôde fazer um juízo melhor da situação. O grande desafio do nosso tempo é ouvir. Por isso, conciliar só é possível se tivermos disposição para um diálogo saudável e respeitoso, para ouvir não apenas um lado da história, mas todos que existirem com igual cuidado e respeito. Imagina se Tiago não fosse um homem de oração. Né? Saber discernir, esse é o terceiro e último item aqui, saber discernir entre o essencial e o não essencial. Né? Um grande risco para a nossa fé é quando perdemos ou, né, não temos a capacidade de discernir entre as coisas que são essenciais e as que não são. No texto, Tiago chega à conclusão de que a circuncisão não é um elemento essencial para a salvação. Né? 11, 19, 28. Entende-se com isso que a circuncisão é uma marca cultural de um povo, né, naquela época, e não faz parte da mensagem do Evangelho. Ainda hoje, nem sempre sabemos dizer o que é essencial para a nossa fé e temos dificuldade em diferenciar nossa cultura, gostos, pessoas, tradições familiares e locais do que é o Evangelho. Por não sabermos fazer essa importante distinção, às vezes brigamos por elementos não essenciais e, lamentavelmente, estamos abrindo mão das coisas essenciais da nossa fé. Entre elas o que? A unidade. Né? A unidade, né? Então a gente pensa que a unidade é ficar sempre juntinho numa igreja. Né? Tem aquele exemplo, né, que o pastor Abe Uber, né, ele dá do que é unidade, né, e do que é um ajuntamento. Ele pega um saco de batata, né? Até interessante, ele pega um saco de batata e fala assim, isso aqui não é unidade. Embora estejam todos no mesmo saco, todos são batata. Aí ele pega aquilo lá depois e faz um purê. O purê é a unidade. Porque no purê você não consegue mais distinguir qual é a batata, né? E todos eles passaram por um processo antes de virar purê, que é o de descascar, que é o de tirar, muitas vezes, da nossa casca. Por fora, a gente, né? Você vai num culto de domingo, por exemplo, todo mundo bonitinho, né? Então, mas e por dentro, como é a questão? Como é que é quando tira a casca da batata? Como é que fica?
E quando juntam um no outro, vira um purê que é delicioso, né? Ainda mais com molho, né? De carne moída. E às vezes você tem que amassar, né? Tem que passar por processo de amassar. E às vezes você tem um processo também, tem que ser esmagado pra você chegar juntar junto com o outro, né? Imagina, né? Porque tá junto sempre causa atrito, né? Mas a gente precisa saber separar as coisas. Às vezes é um atrito, por exemplo, nós estamos servindo junto aqui, nem sempre a gente concorda com as mesmas coisas. Às vezes a gente fala, não é melhor fazer assim, assado, né? Esse atrito é normal. O que a gente não pode deixar é esse atrito causar desavença entre nós. Né? Mas daí você só consegue como? Estando no espírito, debaixo de oração, né? Não querendo pôr sua opinião, né? É que é problema, às vezes a gente é tão forte que a gente, não, a minha opinião é que tem que prevalecer. E nem deixa o Espírito Santo agir. Eu queria falar primeiro. Não falei tanto, mas não vou mais fazer. Falo mais. Não vou mais. Então vamos lá. Vamos aqui. Por não saber fazer importante distinção, às vezes brigamos por elementos não essenciais e lamentavelmente estamos abrindo mão das coisas essenciais da nossa fé, entre elas a unidade, né, que eu falei. Essa limitação é causa constante de contendas e discussões, gerando divisões para a comunidade. Por isso, à luz deste texto, vale relembrar um dos temas do movimento wesleyano, né, que fala assim, no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, em tudo, o amor. Então, no essencial, a unidade, no não essencial, liberdade, em tudo, o amor. O amor prevalece. Está nos cânones da Igreja Metodista, né? De 2017 2021, página 58. Se alguém tivesse curiosidade, é isso que rege a nossa vida da Igreja, no amor. E a Bíblia é clara, né? Quando fala assim, andarão dois juntos, né? Sem que estejam de comum acordo, sem que estejam conciliados. Né? E para concluir aqui na lição de hoje, conciliar é preciso, né? E é tarefa urgente para nós cristãos e cristãs, não só naquela época, mas hoje principalmente. Certamente não é fácil viver em unidade. Né? Vamos ver a lição 20, né? E diversas questões e controvérsias surgirão em nosso meio. Esse não é o problema. O grande segredo que este texto nos ensina é a bela ação de conciliar, de resolver as dificuldades e diferenças com um diálogo, respeito, amor e no temor do Senhor principalmente. Então, o autoritarismo é a decisão monocrática, podem ser as soluções mais rápidas. Quando você resolver uma coisa, eu sou maior aqui, eu faço assim, acabou. Eu sou líder aqui, eu faço assim, acabou. É mais rápido, né? É uma decisão mais rápida e mais fácil de resolver, mas não é a correta. Né? Ou talvez você deixa passando, não quero me envolver nessa confusão, não deixa... Por omissão, né? Você vai errar por omissão também, ficar calado. Né? Então, com a ajuda de Deus, podemos ser instrumentos nas mãos dele para unir a igreja quando surgirem diante de nós situações conflituosas. Se dispõe a isso. Né? A lição de hoje serve a de nós mudarmos, né, para essa visão da palavra de Deus. Né? Crescermos, né, em outras palavras, todas as vezes crescer. Né? E para conversar, né, uma pergunta para nós hoje, né, para você responder para você mesmo, né, depois de uma oração, que o Espírito Santo possa tocar seu coração. Como a igreja primitiva nos inspira e resolvemos nossas questões na comunidade de fé e na denominação? Como você tem resolvido os problemas? Então, você tem se calado para depois falar com as pessoas que não tem nada a ver? Ou você, né, fala na frente de todo mundo na hora oportuna? Ou você vai no local certo, na hora certa, né, na hora certa, da maneira certa, coração aberto depois de orar, né, para debater o assunto e chegar numa conciliação? Esse é o objetivo da nossa lição, amém? Amém. E você possa ficar com essa palavra no coração, que ela possa, né, fazer morada, né, e realmente transformar a nossa vida, né, a cada dia, né, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aqui aos avisos, né? Logo mais às 19 horas temos um nosso culto à noite, né? Presencial. Estejam dando nome, né, para aqueles que estão à frente, né,
nessa semana, com reservas, né? O culto de oração na quarta-feira, 19h30. A escola bíblica, né? Kids no domingo, 9 horas, e a dos adultos, 9h30. Toda semana, não percam, né? Participem, né? Que isso nos dá crescimento. Bem, isso parece que não tem efeito nenhum agora, mas com certeza, né? A palavra de Deus, ela entra e ela não volta vazia. Amém? A semana eu li só cortando, eu li uma frase, que a escola bíblica é o carbureto da igreja, que faz a pessoa amadurecer. Amadurecer, né? Precisa participar. Né? Amém. E os dízimos e ofertas, né? Que quando nós somos maduros, nós não precisamos nem muito bater nessa tecla, né? Sim. Que dízimos e ofertas, o que é? Não é porque Deus precisa, mas é um ato que nós, né, reconhecemos que tudo vem de Deus. Amém. E dele, né, a Ele tudo que nós somos, que nós temos, nós devemos, né, gratidão. E uma forma de você, né, demonstrar essa gratidão é através de dízimos e ofertas. Né? Então você pode estar levando para a igreja ou entrando em contato, né, com os líderes que mexem na parte de finanças, Fernando, né, o Humberto, pastor, e eles vão estar auxiliando da melhor forma possível. Amém. Amém? Vamos abaixar nossas frentes, prontos a orar a Deus para nós encerrarmos, né, mais esse domingo. Amém. Na presença do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós mais uma vez te agradecemos, Pai, por esse momento precioso na tua presença. Obrigado pelo teu Espírito Santo que revela, Senhor, a tua palavra dentro dos nossos corações. Amém. Que ela possa ir de encontro a cada um que está conosco nessa manhã, Pai, que o Senhor fez de nós para presente, Pai. E estamos aqui tendo esse privilégio de sermos ministrados através da tua palavra. Amém. Dê-nos um dia abençoado na tua presença, que nós possamos logo mais à noite estarmos, ó Deus, unidos em volta de ti, na tua palavra, louvando e exaltando o teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de toda honra, glória e poder. Amém. Assim oramos, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Amém.